Fala aí galera, tudo tranquilo? Sou eu de novo e hoje eu tô aqui pra dar aquela pegadinha. E hoje eu quero falar sobre o básico do básico do básico. Eu quero falar um pouquinho sobre fé, algo que o Senhor me impactou recentemente, tem, de certa forma, melhorado muito o meu relacionamento com Ele, foi enxergar essa dificuldade em mim e eu espero que esse vídeo possa ajudar você. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Então esse começo do nosso relacionamento com Deus tem que ser a fé, porque sem fé é impossível agradar ele. Né? A fé é o que cobre esse vão do nosso entendimento e a verdade espiritual, porque não importa quantos anos de faculdade você tem, o quão brilhante é o seu intelecto, no fim do dia tem uma ponte que ela só é coberta por fé do nosso relacionamento com Deus. E a própria palavra declara que sem fé é impossível agradar a Ele. Então, obviamente, eu e você queremos ter, eu imaginei o Corinho falando fé, pregando muito. E sabe, muitas vezes nós oramos, nós queremos ter mais fé, a gente quer ter fé para ver muitos ressuscitando, vários tipos de milagres, os desafios da vida sendo vencidos. Só que muitas vezes a gente menospreza como desde o começo a gente tem que ter fé. Para as coisas simples, as coisas básicas. Eu vou dar um exemplo. Muitos de nós sentamos para fazer o devocional sem a expectativa de que Deus vai falar conosco. Porque nós não temos fé, nós não cremos que Ele realmente quer falar conosco. Porque se nós crêssemos, se nós tivéssemos fé que a palavra de Deus é de fato viva e eficaz, a gente não ia sentar para ler a Bíblia, sem estar pronto para receber. Várias vezes nós oramos por alguém quase de educação, de cortesia, sem imaginar que algo vai realmente acontecer. E cara, como é que fica? Que se a gente não tem fé para ver Deus nessas coisas pequenas, do básico do nosso dia a dia, como é que a gente pode esperar viver grandes coisas diferentes nele? Na verdade, algo até que eu sinto que a gente vai estar falando um pouquinho nesses tempos aí, é que nós subestimamos, cara, a sobrenaturalidade da naturalidade do sobrenatural. Nós subestimamos como o agir de Deus é simples, sabe? Nós damos muito valor para algumas coisas que acontecem de vez em quando e nós damos pouco valor para as coisas que acontecem no dia a dia. Cara, pensar que eu posso ouvir a voz de Deus no meu cotidiano, isso é um baita do milagre. E eu comecei a perceber em alguns momentos que Deus começou a me apertar se eu estava orando de educação ou se eu estava orando para ver aquilo acontecer. Eu lembro que isso foi uns 8, 9 meses atrás. Eu estava indo ministrar num lugar e aí eu perguntei, Senhor, o que você quer que eu fale? O que você gostaria que eu falasse para esse povo? E na hora, o Senhor me respondeu, me deu uma mensagem nova, algo que eu nunca preguei, algo que eu nunca pensei. Eu fiquei tipo, caraca, Deus existe, Deus respondeu. Aquele dia o Senhor me questionou, Zé, por que você me fez uma pergunta sem esperar uma resposta? E cara, aquilo me atropelou. Eu tava imaginando que depois eu ia ter uma sensação, que Deus ia falar comigo, mas Ele me deu uma resposta na hora. E eu comecei a esperar mais esse tipo de resposta. E eu posso, cara, sinceramente dizer pra você que nos últimos dias eu tô vendo o Espírito Santo me conduzir em cada coisinha do dia a dia de um jeito que eu acho que eu nunca vivi antes. Mas cada vez que eu faço uma pergunta, eu creio que Deus quer falar comigo. Eu creio que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que os buscam. Porque, gente, qual que é a melhor recompensa para alguém que busca alguma coisa é encontrar. Muitos de nós buscamos a Deus sem fé de que nós vamos encontrá-lo. A gente acha que Deus quer deixar a gente numa espera de meses até que a gente seja digno de receber um negócio, mas cara, se a gente tem fé, o rolê vai ser diferente. E eu tenho crescido em fé nos últimos dias, eu tenho até olhado para minha missão de maneira mais leve, olhado para a igreja de maneira mais leve, porque o meu coração está cheio de fé em vários lugares onde eu enxergava um vale de ossos secos, eu estou enxergando um exército, a minha fé está crescendo. Hoje de noite, a minha filhinha, ela estava com tosse, ela estava tossindo muito. Eu acordei e eu orei. E quando eu orei com fé. Eu falei, eu não vou orar só por orar. E foi muito interessante, porque na hora ela melhorou e conseguiu dormir uma boa noite. E eu queria trazer esse desafio para você, essa reflexão, para você pensar. Se sem fé é impossível agradar a Deus, será que a sua fé tem agradado a Deus? Às vezes, você como eu deseja uma fé para ver grandes coisas acontecer, mas será que a gente tem fé para viver o básico? Será que a gente faz orações por educação sem acreditar que Deus vai fazer? Será que nós fazemos perguntas sem esperar que Deus responda? E eu espero com essa pregadinha desafiar a sua fé. Porque de fato, Deus existe. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, creia nisso. Quando você tiver perguntas para Deus, creia que Ele vai responder. Quando você fizer o seu devocional de manhã, creia que Ele vai falar com você.
Quando você orar por alguém, creia que a mão de Deus vai intervir. E assim, com fé, você vai agradar a Deus. Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo.